O mundo caminha para uma guerra global. E não estou falando sobre o conflito de Rússia ou mesmo Estados Unidos e China, e sim de uma guerra climática. Seja bem-vindo a mais um episódio do Teoria do Fim. Algum tempo atrás, a gente fez um episódio sobre a questão das mudanças climáticas, o aquecimento global e o risco do fim do mundo, e também, mais recentemente, sobre a tragédia do Sul. E algo que vem se tornando cada vez mais frequente, os efeitos graves das mudanças climáticas no clima e no ambiente, enfim, no mundo que a gente vive. Esse efeito ele acontece de diversas formas. Ele pode ser uma onda de calor no sudeste, uma seca maior no nordeste, queimadas e mesmo chuvas. Então, em qualquer lugar do país ele vai acontecer, e vai acontecer de uma forma que ele acaba agravando uma realidade que aquela região já passa. Então, um lugar que é quente ele se torna mais quente, o lugar que chove, que tem uma tendência de chuva, ele acaba chovendo mais, enfim, a gente acaba batendo um recorde de temperatura, e muitas vezes uma temperatura que não está de acordo com o clima que deveria ser e com a média histórica sempre aumentando. Ou no caso de uma chuva que deveria acontecer a cada X anos, acaba acontecendo com mais frequência e com maior intensidade. Enfim, essa realidade não é só do Brasil. No mundo todo a gente pode ver eventos como esse acontecendo. Então, se você pesquisar aí no Google agora, você vai ver que na Europa aconteceram várias ondas de frio e de calor, e também de chuvas e enchentes em lugares que no passado isso não acontecia com tanta frequência, ou mesmo nos Estados Unidos com recorde de nevasca e também com outros fenômenos que estão sendo agravados. Todos eles são fenômenos naturais, a gente está falando de fenômenos naturais, mas que estão sendo intensificados aí pela questão humana, da forma que a gente trata o planeta. Então o foco aqui hoje é a gente falar um pouco disso que está acontecendo no mundo e quais são os riscos disso levar a algum conflito. Porque existe um conceito aí, pensando nessa questão climática, da migração, a gente chama de refugiado climático ou migração climática, em que as pessoas elas sofrem com isso e que isso pode gerar uma consequência de temporário ou não, dessas pessoas terem que sair do lugar onde elas estão. E eu não estou falando assim, uma pessoa que teve que simplesmente sair da sua casa porque a casa, sei lá, desmoronou. Não, eu estou falando de uma cidade inteira tendo que abandonar a cidade porque tem uma crise, ou então de qualquer outro tipo de mudança, ou uma crise de calor, por exemplo, que as pessoas começam a passar mal e não suportam, sobretudo as pessoas que têm mais idade ou crianças, enfim, e aquilo se torna inviável. A gente teve recentemente aí regiões do Nordeste que antes eram classificadas como semiáridas, classificadas como árida. O que isso significa? É uma classificação que você teria em um deserto, né? Então aquela região ela era quase um deserto, vamos dizer assim, simplificando. Ela não chegava nessa classificação de clima para ser classificada como um deserto, e agora ela está chegando com as ondas de calor e com a seca que está acontecendo. Então perceba, o clima está mudando cada vez mais rápido. Uma coisa que deveria levar, sei lá, milhares de anos, está levando centenas de anos, e a gente está cada vez mais abreviando isso. Existe um relatório aí das organizações que estudam isso a nível mundial, então eu vou dar o exemplo aqui do Banco Mundial, em que ele fala que até 2050, se a gente não fizer nada, mais de 143 milhões de pessoas vão se tornar migrantes climáticos. São pessoas que vivem em um lugar que aquele lugar vai ser impossível de você continuar e que elas vão ter que se mudar para outro lugar. Isso estaria concentrado principalmente na África, na América Latina e na Ásia. E a gente pode trazer o exemplo que a gente teve agora recentemente no Sul, porque está fresco na memória. Aquela realidade de um estado inteiro, não apenas uma cidade ou um bairro, sofrer algo em que as pessoas simplesmente precisam abandonar suas casas e muitas pessoas perderam as vidas, enfim, a gente viu aquela tragédia. Isso infelizmente vai se tornar cada vez mais comum. Como eu expliquei no vídeo de mudanças climáticas, se você quiser ver, aí vai ter um card na tela, a gente já meio que perdeu esse bonde. Hoje o que a gente pode fazer ainda, se a gente começar realmente a tentar reduzir os danos, tentar reduzir desmatamento, poluição e tudo isso, a gente ainda vai sofrer essa consequência. Então é meio que não tem muito para onde voltar. A gente vai começar a ter essa situação que aconteceu no Sul cada vez mais frequente. E pior, ela vai ser cada vez maior, cada vez mais intensa. Então existe uma esperança de que a situação no Sul melhore, no sentido de que
a água baixe, as pessoas possam voltar a viverem nas suas casas e tudo mais. Mas quem garante que não vai vir uma outra chuva no ano que vem? Ou mesmo ainda esse ano? A gente não tem mais essa questão de previsibilidade. Então o que era estimado para acontecer daqui 50 anos aconteceu agora. E cada vez mais existem dados que provam que cada vez mais isso está acontecendo com mais frequência. E essa questão migratória ela é relevante porque pode ser que chegue um momento que não seja só as pessoas saírem de suas casas e esperarem a água baixar, seja sair das suas casas e sair para sempre, porque aquela região não vai dar mais para viver. Pode ser que ela consiga viver ali, 2, 3 meses depois tem um outro desastre ou coisa do tipo. Pensando também nessa questão de migração, perceba o efeito secundário disso. O efeito primário a gente pode dizer que são as pessoas ali que tiveram que abandonar suas casas. O efeito secundário foi as cidades ao redor que não sofreram com a enchente tiveram que receber essas outras pessoas que estavam procurando por abrigo naturalmente. E essas pessoas, então elas foram para essas casas, seja para a casa de um parente, amigo ou mesmo um abrigo, e aquela outra cidade passa a ter um problema. Então ela não está pronta para receber uma quantidade grande de pessoas e ela tem que se adaptar. Então, chegando no ponto do conflito, cada vez mais esse conflito acaba gerando a necessidade dessas pessoas se moverem e pode chegar num ponto em que um país inteiro sofra uma crise de calamidade que o próprio país não dê conta. E ele vai depender de outros. E aí é onde entra a questão da crise de refugiado. A gente sabe, por exemplo, o que aconteceu na Europa quando teve a guerra da Síria e também outros países ali do Oriente Médio e da África. Então tem uma série de conflitos acontecendo, as pessoas migram para a Europa, enfim, até hoje está sofrendo para definir o que fazer, porque ao mesmo tempo eles exploraram por muitos anos esses países, então acaba tendo algum tipo de vínculo, e essas pessoas estão precisando de abrigo, é simples, é uma questão humanitária. Mas como que você recebe essas pessoas? Como que você trata elas? Então, se a gente for ver aí políticas mais de direita, falam que a gente não deveria de nenhuma maneira absorver isso. Isso também aconteceu no Brasil na questão da Venezuela, né? E que deveria fechar as fronteiras e que não poderia aceitar. Ao mesmo tempo é uma questão humanitária, as pessoas não estão ali porque elas querem, elas estão praticamente porque elas foram expulsas do lugar que ela estava, ou o lugar foi alagado, ou ela perdeu tudo, e a gente falando de guerra, a pessoa estava levando bomba na cabeça, como que ela vai continuar vivendo naquele lugar? Então, o que isso vai poder levar a gente, e é uma previsão aqui dolorosa, mas que eu acredito que ela vai acontecer, são essas guerras climáticas. Então, países que têm mais poder vão tentar se resguardar e países que têm menos poder vão acabar entrando em conflito. Então, uma migração que antes poderia ocorrer por um fator de política externa ou de guerra ou algo do tipo vai começar a acontecer por uma questão natural, agravando cada vez mais a situação. Como que essas crises também podem acontecer? Ela pode também estar relacionada não só à migração em massa, mas também à crise econômica. Então, um país ou uma cidade ou um estado que fica numa condição difícil, ele tem uma crise econômica. A gente sabe que crise econômica gera várias consequências ruins, e a ponto de um país ele pode até fazer com que o país tenha uma consequência mais grave. Desastres naturais de grandes proporções também podem gerar isso, e também questões de saúde pública. Então isso pode gerar novas doenças, migração de doenças. Então algo que tinha numa região passa a ter em outra região também, gerando outras crises. Vou dar um exemplo aqui que não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com a mudança climática em si, de que começam a ser registrados casos de dengue na Europa e nos Estados Unidos. Países que pelo seu clima, eles não eram, países que tinham muitas incidências disso. Geralmente eram só pessoas que viajavam já com dengue que poderiam ter, porque simplesmente o clima do país era muito frio, e o mosquito ele não sobrevive no frio, né, nesse formato. Ele pode até sobreviver por um tempo, mas não a ponto como um país tropical como é o Brasil e a América Latina. Porém, a mudança climática faz com que as temperaturas cada vez sejam mais altas e está começando a ter esse tipo de doença. Enfim, outras situações aí também podem acontecer e podem gerar esse agravamento, né? E o que pode levar a essa guerra? Enfim, pode ser a questão da disputa por território, disputa por recurso. Então a gente sabe que água, principalmente, aí nesses momentos é um dos bens aí mais necessários. A gente viu a situação do Sul, onde existia água, mas não era uma água pronta para você beber, que não estava boa para beber, e muita gente estava dependendo basicamente de doação.
Então isso é uma questão muito difícil. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um dos países ali com grandes reservas de água doce, então é um país, vamos dizer assim, foco, que isso no futuro pode sim gerar uma situação, enfim, de necessidade, que as pessoas então têm uma disputa por isso. A gente sabe que no final, muitos dos conflitos globais e mundiais são por disputa de recurso, apesar dos Estados Unidos, né, que toda vez que ele invade um país ele dá uma desculpa qualquer. A gente sabe que no final o petróleo é uma das questões aí mais importantes e que isso gera conflito. A gente sabe que na guerra da Rússia com a Ucrânia a questão do gás natural também foi palco de bastante debate e conflito ali entre a Europa e a Rússia. Então é uma questão bem delicada, né? No final, a gente pode dizer que os países ali que vão acabar sofrendo mais são os mais pobres, obviamente. Então, assim como o Banco Mundial lá estima que a África, a América Latina e o Sul Asiático são os lugares onde vai ter mais risco, a gente sabe, né? Brasil aí é um dos países que é um país muito grande, mas ao mesmo tempo que uma crise como essa no Sul aí levou muita gente a desespero, que com certeza vai afetar aí a questão econômica de infraestrutura. Mas a gente pode citar sim também vários países ali do continente africano que, enfim, já tem muita dificuldade hoje, e com essa situação se agravando, essa dificuldade tende a piorar. Enfim, são os mesmos problemas de sempre, mais agravados, eu diria, pela ação humana. E no final a gente se pergunta, mas como que eu posso me preparar para isso? Bom, no vídeo lá que eu falei de mudanças climáticas, do aquecimento global, eu dei algumas dicas. São dicas bem, assim, simples, mas que talvez não resolvam a situação. É mais você, se você tiver recurso e condição, você tentar se preparar. Mas a sociedade como um todo, ela deveria simplesmente investir em infraestrutura, saneamento, obras para evitar tipo de tragédia. A gente sabe que a questão da tragédia do Sul era evitável, existia uma previsão de que aquilo poderia acontecer. Ao mesmo tempo, ali não teve uma série de investimentos que deveriam ter ocorrido para proteger ali a região, sabendo daquilo, e eventualmente até tirar as pessoas dali com antecedência, né? É difícil para as pessoas saírem das suas casas, vai ter sempre uma resistência, mas é melhor a pessoa sair de casa e de repente ir para uma condição não tão boa quanto ela está, do que ela não viver para contar a história. Então é uma situação difícil. Então o que a gente deveria fazer é cobrar os governantes de fazer o que é correto, tentar cada um fazer a sua parte e fazer uma reflexão como sociedade. Até quando a gente vai viver nessa forma que a gente tem hoje, de consumo desenfreado, de gasto de recursos desenfreado, sem fazer totalmente o aproveitamento dos recursos que a gente tem? Enfim, quantos anos a gente consegue durar nessa condição? Não tem mais volta ao que a gente já fez no passado. Talvez, se a gente conseguir melhorar um pouquinho agora, a gente ainda consiga garantir mais alguns anos no futuro. Mas sempre tendo a perspectiva que essa guerra, muito provavelmente, vai ser inevitável e que a gente tem que se preparar do jeito que for possível. Gostaria de saber a sua opinião, se você tem alguma dica, enfim, se você concorda, não concorda, por favor, deixe nos comentários. Considere apoiar o canal. O link está na tela, no QR Code ou também na descrição. Compartilhe com seus amigos, não se esqueça de deixar um like, siga a gente no Spotify, no YouTube. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.